E nessa noite eu estou muito satisfeito e feliz por estar aqui pregando a palavra. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor essa noite? Glória a Deus. Quantos estavam no Jump Sumaré 2026? Acredito que nesse exato momento nós estávamos na remada. Quantos lembram da remada aí? Quantos aqui estarão no Jump Sumaré 2027? Faz barulho se você vai estar lá. Glória a Deus. Estou muito feliz porque foi histórico aquilo que o Senhor fez através das nossas vidas e você faz parte disso, você fez parte disso. Eu creio que o Senhor tem um grande derramar para a nossa juventude e nós fomos eleitos para fazer parte desse grande derramar. Fala para a pessoa que está do seu lado: ei, você é um dos eleitos. Aleluia. Quando foram apurar os votos, 100% dos votos válidos estava o seu nome lá. Porque você é um eleito do Senhor. E nós braseiros, nós estávamos ali com 185 braseiros queimando por Deus naquele lugar. Na totalidade aí das igrejas da Aliança, da Regional Jump Zona Sul, porque você faz parte da Regional Jump Zona Sul. Glória a Deus, nós estávamos em 240 pessoas aproximadamente, quase 250 pessoas, e foi histórico. E eu creio que em 2027 esse número aí pode dobrar. Quantos creem nisso? Porque um grande movimento do Senhor começou e você faz parte deste movimento. Glória a Deus. Mas sem mais delongas, vamos lá para a segunda parte dessa série, Eleitos. Eu disse aqui em 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um texto muito conhecido do apóstolo Pedro, que fala muito aos nossos corações. Hoje a pregação, a ministração para aqueles que são mais teólogos, está do jeito que você gosta, uma pregação mais expositiva, amém? Glória a Deus, pode dar uma glória a Deus por isso? Nós vamos nos basear nesse texto, unicamente nesse texto, porque o Senhor tem muito a revelar aos nossos corações através disso. E quando eu estava lendo esse texto, estudando esse texto, que eu estudei muitas horas, essas 4 linhas aqui, aproximadamente, e em paralelo a tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nós estamos às portas desse grande avivamento, que é exatamente o tema do nosso congresso. O avivamento começa onde? Em mim. O avivamento começa onde? Em nós, em mim e em você. E esse avivamento, queridos, está totalmente ligado ao que diz nesse texto aqui, que é trazer à vida aquilo que está morto, como diz na parte B do versículo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E lendo esse texto e essa semana estudando, estou fazendo teologia e nesse semestre agora eu estou estudando os fundamentos do avivamento. Olha que forte isso. Queridos, é assim absurdo aquilo que eu estou aprendendo. Os fundamentos do avivamento. E ao mesmo tempo que é absurdo tudo aquilo que eu tenho aprendido, tem vindo um peso de responsabilidade mais absurdo ainda. E o quanto que eu tenho sido confrontado acerca desse avivamento. Quantos clamam por avivamento aqui? Quantos querem viver o avivamento do Senhor? E nós clamamos por avivamento e ao passo que nós clamamos por avivamento, nós não temos noção da responsabilidade que vem junto com esse avivamento. Porque nós clamamos por avivamento, queridos, só que muitas das vezes o nosso comportamento, as nossas ações não seguem as nossas orações. Sabia disso, turminha aqui da frente? Porque eu chego nesse lugar, queridos, dessa consciência. É uma palavra essa noite que vai ferir a sua consciência, amém? Que vai te trazer um peso de responsabilidade. E ao estudar sobre avivamento, isso trouxe para mim, sabe, alguns socos no estômago, para não dizer na cara. Porque nós clamamos por avivamento, só que as nossas ações não acompanham ao nosso clamor. Estamos há 30 dias em oração aqui. Quantos estão vindo na oração?
Quantos conseguem confessar que tem sido difícil vir para a oração desses 5, 6 que levantou a mão? Continue com a mão levantada quem está vindo na oração. Não chega nem a 10% da totalidade que está aqui. E isso é um reflexo da igreja como um todo. Então você consegue compreender, acho que o Henrique está comigo nessa, que nós clamamos por avivamento, mas nós não oramos por avivamento. Nós não intercedemos, nós não nos ajoelhamos, nós não jejuamos. E dentro dessa matéria dos fundamentos da oração, Eric, eu tenho aprendido muito sobre os nossos irmãos em Cristo de alguns séculos atrás, os moravianos, acredito que já ouviram falar sobre os irmãos morávios. E ao estudar sobre esses irmãos que são um dos fundamentos do avivamento, e descobrir que eles começaram uma vigília de oração que durou 100 anos, sem parar, de forma ininterrupta. Não sei se eu falei certo. 100 anos. É como se nós começássemos agora, o mês passado, esse movimento de oração e ele se perpetuasse por 100 anos. Você tem noção disso? E aí quando eu vejo a dificuldade, agora eu estou falando de mim para não falar dos outros, e eu acredito que reflete muitos de vocês, a dificuldade para orar, eu chego nesse lugar aqui, misericórdia, comparado a esses irmãos. Você tem noção de uma vigília de 100 anos? Que o que acontecia era só revezamento entre irmãos? Esse é um dos fundamentos do avivamento. Agora trazendo para nós, será que as nossas ações realmente estão acompanhando o nosso clamor por avivamento? Sejam sinceros. Queridos, com toda certeza não. Porque se nós temos dificuldade de orar, de jejuar, mais alguém tem dificuldade de orar, de jejuar, de clamar? Aqueles que não levantaram a mão, acredito que está no fogo puro. Meu Deus, estou quase te chamando aqui para vir pregar no meu lugar. Oh Jesus, vai falando, Jeová. Queridos, quando nós estudamos, nós aprendemos sobre tudo isso, vem um senso de responsabilidade que, meu Deus, Senhor, não me deixe ser mentiroso. Sabe o que é ser mentiroso? Clamar por avivamento e não fazer por onde. Eu acho bom. Clamar por avivamento e não viver uma vida em Cristo Jesus perene. Sabe o que é perene? Perene é constante, duradouro. Precisamos ter uma vida diante de Deus perene, constante, duradoura. E quando eu leio esse texto aqui, o Senhor nos convocando a ser geração eleita. Você tem noção do que é um povo eleito? É muito forte esse texto. E eu queria ler esse texto no original, porque eu fui estudar ele no original. No original ele é um pouco diferente e também é muito forte. Vocês, porém, são raça escolhida, como diz o nosso irmão Eric. Vocês são raça escolhida, real sacerdócio, nação santa, povo para a sua propriedade, a fim de proclamarem as excelências daquele que chamou vocês para fora das trevas, para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Olha o original como diz. A fim de proclamarem as excelências daquele que chamou vocês. Vocês são raça escolhida. Agora, será que essa raça escolhida tem a consciência de que ela é uma raça escolhida? É neste lugar que eu estou travado. Será que nós temos consciência de que nós somos geração eleita pelo Senhor? Porque esta eleição, ela tem um fundamento. Se somos eleitos, preste atenção nisso. Se eu e você, nós somos eleitos, essa eleição tem por finalidade assumir uma posição. Concorda comigo? Se eu fui eleito para quê? Para que é que você foi eleito? E nós temos que parar de ler os textos e, sabe, aquilo ficar só no campo histórico, no campo literário. Os textos que nós lemos na palavra de Deus, aquilo tem que ser vivido de forma íntegra, assim como diz em Tiago, prática da palavra.
Então, se nós somos eleitos para assumir uma posição, uma missão e um propósito. Deus não nos elegeu apenas para pertencer a Ele, Ele nos elegeu para representá-lo. Aqui está o X da questão. Você não foi eleito só para pertencer, como diz alguns influencers por aí, alguns pastores, para pertencer apenas a uma bolha evangélica, apenas a uma tribo A, B ou C. Então você não está sendo eleito só para fazer parte de uma tribo, de uma bolha. Você foi eleito para representar Jesus, ser o representante de Jesus na sociedade, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua rua, por onde você andar. Você é um representante autorizado pelo céu, porque o texto diz que nós somos raça escolhida. Eu gostei dessa versão, cara. Vocês estão aptos e autorizados a me representar. Deus não nos elegeu, guarde isso. Deus não nos elegeu apenas para pertencer a Ele. Ele nos elegeu para representá-lo. Ser um representante do céu. Primeira parte desse versículo diz o seguinte, que nós somos geração eleita, no original, raça escolhida. Isso significa que Deus elege uma geração, pessoas, um grupo, uma etnia, e os autoriza, os comissiona a representar o reino dele aqui na terra. Então nessa noite, queridos, é uma noite onde muitos de nós vamos ser libertos da mentalidade de que nós não somos eleitos. Quantos que estão aqui essa noite que talvez dentro de você não se sente elegível pelo Senhor a representá-lo, a falar em nome dEle? O que você aprendeu há 2 semanas atrás? Foi isso que a pastora Aline disse aqui, se eu estiver errado me corrija. Você é um dos preferidos do Senhor, eu gostei disso. Quantos gostaram disso, de saber que você é um preferido? Se eu já me sentia preferido, agora então, meu Deus... Isso precisa estar muito cravado dentro de você, porque isso resolve as questões de identidade dentro de você. De você compreender que você é um preferido dele, preferido do Senhor. Quantos se sentem preferidos de Deus aqui? Eu não sei você, mas eu me sinto, sabia? Eu me sinto amado por Deus. Eu me sinto mais bonito do reino do Senhor. Eu me sinto mais, enfim, não sei como que você se sente, como que você se vê, mas o que a palavra diz é que você é eleito. Se você é eleito, uma das traduções, um dos significados é: você é um preferido de Deus. Isso resolve as questões de identidade dentro de nós. E isso inclui o quê? Quando nós compreendemos que nós somos geração eleita, quando nós compreendemos que nós somos uma raça escolhida. Isso inclui... O que isso inclui quando essa revelação vem ao meu e ao seu coração? Você é um cidadão celestial em território terreno, porque você é um representante do Senhor. Eu coloquei como exemplo aqui que a embaixada americana no Brasil, sabe, embaixadas que ficam em outros territórios, em outros países? Eu coloquei aqui como exemplo, a embaixada americana no Brasil... ela segue toda a Constituição dos Estados Unidos, que é a sua origem. E quando você entra na embaixada, quando você entra naquele território, você não está em território brasileiro, você está em território americano. Sabe o que é a igreja hoje? Uma embaixada autorizada do céu. Quando você entra nesse lugar, você está em território celestial. Você tem noção disso? Ela segue toda a Constituição americana, mesmo estando em território brasileiro. Sua cidadania, ela é celestial. Você representa o céu, você está autorizado a representar o céu. Segunda coisa que esse texto diz é que nós somos reino de sacerdotes. No original diz real sacerdócio. Sabe o que significa?
que nós somos ministros legitimados e autorizados pelo Senhor. Eu vou repetir isso que talvez alguns não entenderam. Que nós somos ministros legitimados e autorizados pelo Senhor. Nós temos autonomia para representá-lo. Você tem a procuração para falar em nome de Jesus, sabia disso? Sabia? Não sei se... a pastora Diana está aqui, uma advogada, ela pode me falar com mais propriedade. Você só pode falar em nome de outra pessoa se você tiver uma procuração. Sabe qual é a sua procuração? Aleluia. Porque a palavra diz lá em Marcos 15, na grande comissão, em meu nome vocês expulsarão os demônios. Sabe o que é isso? É o Senhor falando, você pode usar o meu nome para expulsar qualquer coisa, para curar os doentes, para libertar os cativos. Você tem autonomia e autoridade para falar em meu nome. É isso que o texto está falando. Vocês são um real sacerdócio. Vocês são original. Vocês são verdadeiros. Vocês têm autonomia e autoridade. Nós não somos uma fake news. Nós somos verificados pelo céu. Sabia disso? Sabe lá no Instagram, quando ele precisa confirmar se algo é original, verdadeiro? Não é isso que acontece? Não tem um selo de verificado? Não tem um selinho lá? Acho que é até azul. Significa, opa, isso daqui é verdadeiro, isso aqui é real. E o texto diz que nós somos um real sacerdócio, que nós somos ministros, nós somos autorizados a falar em nome dele. É uma noite que eu oro e profetizo que o líder que está adormecido aí dentro de você, ele venha saltar para fora. Tem noção do tamanho do estrago que nós faremos no mundo espiritual e no mundo físico, se nessa noite aproximadamente 120 pessoas que estão aqui compreenderem que vocês são ministros autorizados pelo Senhor? Aleluia! Quantas células será que pode nascer aqui essa noite? Se você compreender que você é um ministro autorizado pelo Senhor, independente da sua idade. Porque é isso que o texto diz. Vocês são legitimados, autorizados. Vocês não são uma fraude, vocês são verificados pelo céu. O texto continua dizendo que nós somos uma nação santa. Sabe o que significa? Que a nossa nacionalidade está baseada nos padrões celestiais. Está baseado na cultura do céu e não na cultura terrena. Isso inclui padrões morais, éticos. Os nossos comportamentos estão totalmente ligados ao reino de Deus. Queridos, por mais que nós ouvimos isso no Jump, por mais que existe uma geração aí fora que está tão deturpada, tão pervertida, por mais que o pecado tenha aumentado em larga escala, é exatamente por esse motivo que me faz acreditar que uma geração santa vai nascer. Porque foi isso que o apóstolo René disse. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque aos olhos naturais, é difícil a gente acreditar que essa geração vai nascer. Só que pelos olhos sobrenaturais, sabe por que eu acredito? Porque você está aqui essa noite. E pelo fato de você estar aqui essa noite, você faz parte daqueles que acreditam que uma geração santa vai nascer neste tempo. Lá nos anos 1990, 95, nos anos 2000, quando eu estava no meu terceiro ano, estou revelando a minha idade praticamente aí, a gente tinha vergonha de falar que servia ao Senhor, que era crente. A gente vivia acuado, sabe? Lá no fundo da sala, ali, escondido. Meu Deus, se alguém descobrir que eu sou cristão, que eu sou crente, o que vão falar de mim? Só que hoje o jogo virou. Porque nós crescemos de forma numérica, como crentes. E hoje nós não temos vergonha de dizer que servimos ao Senhor. Nós temos orgulho de levantar essa bandeira, a bandeira da santidade.
a bandeira de um povo que serve a Deus. Só que agora o desafio não é mais crescer de forma quantitativa, o desafio é crescer de forma qualitativa. Concorda comigo? Crescer de forma quantitativa já está provado que a gente cresceu e continuamos crescendo como cristão protestante. Só que agora o desafio é crescer de forma qualitativa. E o que é isso, crescer de forma qualitativa? Crescer como um povo que adere os padrões morais e éticos do reino dos céus. Quer viver em santidade. Sabe o que significa? Essa nação santa é um modo santo de viver que nos diferencia dessa geração. Sabe lá em The Chosen, quando você só vê um único peixe nadando ao contrário? Esses somos nós no meio dessa geração. Quando eu leio no texto aqui, nação santa, sabe o que o apóstolo Pedro está falando? Esse deve ser o modo santo de viver que os diferencia dessa geração pervertida, deste mundo tenebroso. É você levantar na sua escola, na sua sala, a bandeira da santidade, dizer: eu sou santo. Eu sou santo. Esse dia eu estava vendo um meme antigo, acredito que você já viu isso, de uma moça dando uma entrevista num acampamento de jovens, e ela falando que um menino quis ficar com ela na escola, e ela tem um sotaque bem gaúcho, e ela falou: não, eu não fiquei porque lá na palavra o pastor Rafael falou que isso é pecado, e eu falei: sai de perto de mim, guri. Quase dei um tapa na cara dele, e ela falou assim de uma forma bem autêntica, e eu acredito que ela quase deu um tapa mesmo. Só que o que me chamou a atenção foi que no final ela fala: é porque lá na palavra, lá no culto, lá nos braseiros, o pastor Sidney disse que isso era pecado. E eu entendi. Sabe o que ela estava falando ali? É isso que me diferencia dessa geração. Eu nado na contramão. Eu sou contra a cultura. Sabe o que nós aprendemos na série Timóteo? Tu, porém. Foi isso que a gente aprendeu, foi isso que nós clamou, tu, porém. Mas será que isso tem acontecido de forma prática? Será que isso tem acontecido? É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. É o modo santo de viver que nos diferencia dessa geração. Aqui Pedro reforça aquilo que pertencemos. Aqui ele reforça que nós somos separados do padrão deste mundo. Nós somos separados. E quando eu vi esse meme essa semana, e toda vez que eu vejo eu paro para assistir de novo, porque é muito bom esse meme. Alguém quando revê um meme muito bom, você para para assistir de novo? Eu sou essa pessoa. E quando ela fala, é muito engraçado. Porque o pastor Rafael disse no acampamento que era pecado e a gente não pode fazer isso. E eu vi a importância de líderes, de pastores, de reforçar isso nos cultos de jovens. Continuar levantando a bandeira da santidade. Por mais que está difícil, nós estamos aqui remanescentes e nós continuaremos acreditando nessa geração. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui como esses que despertam essa geração. Eu ouvi isso essa semana e isso me chamou muita atenção. Quantos aqui que para acordar você precisa de um despertador? Quantos aqui que mesmo com despertador você não acorda? Olha, tem pessoas que levantaram a mão aí. Você precisa de um despertador. Sabe quem são os pastores, os líderes, os ministros desse último tempo? Nós somos despertadores. Eu estou aqui, sabendo o quê? Na função de um despertador, sabia? Um despertador gritando na sua orelha. Porque a minha função como líder de jovens deste lugar é te incomodar. Eu preciso te incomodar. Você precisa olhar para a minha cara e falar: meu Deus, santidade, casa virgem, amor santo, não ficar na escola com um ou com o outro, não usar drogas, estudar. Até meus 20 anos já falar inglês. Enfim, eu preciso ser esse que te incomoda. Se olhar para a minha cara e falar: vamos lá, mais uma brasa, o pastor vai falar de novo, ele vai... Sabe o que é isso? Até Jesus voltar, eu vou ser o seu despertador.
Eu vou ser o seu despertador que vai te encher as paciências. Ó, isso é pecado, não faz isso. Estuda, trabalha. A gente tem que ser diferente. A gente não pode ser crente nem trabalha, nem estuda. A gente tem que ler a palavra, tem que estar no culto, tem que estar na célula. A gente tem que... Porque eu sou um despertador. Agora imagine mais de 100 despertadores aqui para essa geração aí fora. Pensa comigo. Se cada um de nós for um despertador para que essa geração venha a ser uma nação santa. Você concorda comigo, queridos, que nós crescemos de fato na questão quantitativa, mas na qualidade de crentes aqui, a qualidade. A gente está deficitário? A gente está em falta? E aqui o apóstolo diz isso. Nação santa é um modo de viver que os diferencia dessa geração. Quarta coisa que diz esse texto. Povo que pertence a Deus. Quantos pertencem a Deus aqui? No original diz o seguinte: povo para a sua propriedade. Olha que forte. E eu fui mais a fundo. Sabe o que isso representa? Aquilo que foi conquistado com esforço considerável. No original está assim. Povo para a sua propriedade. É aquilo que foi conquistado de forma, com esforço considerável. Houve muito esforço da parte do Senhor para que você estivesse aqui. Para que você, num sábado à noite, ao invés de se arrumar para ir para a balada, para a noitada, para usar droga, fazer tanta coisa errada, e pela manhã você está com enxaqueca, enfim. Houve muito esforço da parte do Senhor para que você entendesse o que o apóstolo Pedro diz na tua palavra e fala: Deus, o Senhor se esforçou demais para salvar a minha vida. Então hoje a minha vida é uma oferta ambulante por essas ruas. Porque quando nós compreendemos, queridos, que Jesus lutou demais para nos salvar, não é qualquer situação que vai me tirar da igreja, dos caminhos do Senhor, não é qualquer carência que vai me arrancar deste lugar. Porque todas as vezes que eu subo esse lugar, conforme eu disse no início da palavra, aqui é um pedacinho do céu. Seu quarto lá, quando você está orando, quando você está buscando, quando você está no seu devocional, lá também é um pedacinho do céu. Então houve um esforço muito considerável da parte do Senhor para que hoje nós viéssemos a ser o quê? Esses despertadores. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é um despertador deste tempo. Então faz barulho. Faz barulho. Pode aplaudir, aplaude com vontade a Jesus. Faz barulho. Porque essa lógica faz muito sentido. Para um despertador acordar alguém que está dormindo, ele não consegue acordar fazendo: ei, por favor, acorda aí, ó. Desse jeito. Não, ele tem que ser boca de trombeta aí, ó. Tem que ser essas caixas de som aí viradas na orelha do indivíduo, ó. Acorda! Acorda, nação santa! Aquilo que foi conquistado com esforço considerável. Nós somos propriedade de um rei. Nós temos um rei ao qual nós prestamos honra e contas. E eu coloquei um exemplo aqui que eu achei fantástico. Por sermos propriedade exclusiva de Deus, preste atenção nisso. Você é propriedade exclusiva de Deus. Lembra do que o pastor Rafael falou? Lembra do que o pastor Sidney disse? Nem sei quem é esse pastor Rafael, não faço nem ideia. Meu Deus. E por sermos propriedade exclusiva de Deus, representamos somente a Ele. Preste atenção nisso. Você acabou de assistir aí alguns meses atrás
A Copa do Mundo. Quanto você tirou a Copa do Mundo? Decepcionante para o Brasil, mas tudo bem. E se você perceber, o jogador que representa um país, ele pode representar um outro país, Alan? O cara que representa o Brasil, ele pode, no próximo jogo, representar a Argentina? Vou ter que falar esse exemplo para vocês entenderem, né? E nem deve. Sabe o que a palavra está me ensinando aqui? Ela está me confrontando? Se nós representamos a Cristo, por que em muitas ações nós estamos representando o inferno? Porque em alguns comportamentos nossos, eu estou pregando para você, mas a palavra também está me confrontando. Por que em algumas ações nós estamos representando aquilo que não é o céu? Porque nós somos propriedade exclusiva dele. Se nós representamos o Brasil, nós não podemos representar a Argentina. Não estou querendo dizer que a Argentina é a parte ruim da história, Henrique, mas não é isso que eu quis dizer, meus irmãos aí, irmãos. Mas, se nós somos representantes do céu, não podemos representar o inferno também. Mas na prática isso acontece muitas das vezes, irmãos. Na prática isso não acontece. Mas eu oro aqui nessa noite para aqueles que se naturalizaram cidadão do céu. Você vai representar o céu em todas as Copas do Mundo a partir de agora. Porque você é um representante original. Em uma Copa do Mundo, um jogador não pode representar dois países. Nós não podemos. Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. A quinta coisa que eu anotei desse texto diz o seguinte: para anunciar as grandezas, essa é uma das traduções. A original diz o seguinte: a fim de que as excelências proclamem. Olha como diz no original: a fim de que as excelências proclamem. O apóstolo Pedro aqui ele está nos dizendo que, nesses últimos dias, nesse último avivamento, é nosso dever e nosso papel comunicar que o reino é excelente. Que o reino de Deus é excelente. E como que nós comunicamos isso? Através de uma vida excelente. Há 3 meses atrás eu estava em um treinamento para líderes e pastores e eu ouvi de um homem, acho que ele tem muita coisa para ensinar, esse homem. Ele falou que tem 50 anos de ministério. Não estou falando de casado, estou falando de ministério. Se é 50 de ministério, imagine de casamento. 50 anos de ministério. Quando ele falou isso, eu até me ajeitei na cadeira. Eu falei, opa, peraí, deixa eu me ajeitar aqui, porque o cara com 50 anos de ministério me dando uma direção e enfim. Sabe quando a gente fala a voz da sabedoria? Então, a voz da sabedoria. E uma das coisas que ele falou que me marcou ali foi: tudo que você fizer para o Senhor, faça com excelência. Tudo que você fizer para o Senhor, se dedique. Não faça de qualquer jeito. Eu anotei aquilo e isso ficou gravado dentro de mim. Porque nós temos o grave defeito, queridos, de fazer as coisas de qualquer jeito. Estou falando que isso é crônico em nós. Não estou falando de você nem de mim, estou falando num todo. Desde um trabalho de escola até talvez alguma coisa muito séria. O que muitas das vezes, o que a gente quer é só se livrar daquilo. E quando eu falo isso, eu lembro dos meus trabalhos do 3º ano da escola. Só queria me livrar daquilo logo. Só que com o tempo o Senhor vai nos ensinando a compreender que tudo que eu tenho que fazer para Deus tem que ser de forma excelente, porque isso vai comunicar a essa geração a grandeza de Deus. Não importa o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo algo, eu tenho que me dedicar, eu tenho que separar tempo. Eu não posso chegar aqui e abrir em Salmo 23 e, apesar que Salmo 23, nesses últimos tempos, nós temos sido muito ministrados por ele, mas é apenas um exemplo de um texto que todo mundo conhece. E achar que eu vou abrir ali, o Senhor vai falar através de mim, pela misericórdia e pelo amor ao perdido, pode ser que Ele me use.
Mas eu tenho chegado num lugar que aquilo que eu trago aqui em público é somente a ponta do iceberg, porque o que está embaixo do mar são muitas e muitas horas de estudo, dedicação e entrega. Porque isso vai comunicar a essa geração, peraí, se eu estou saindo do reino das trevas, eu estou indo para algo muito maior e melhor. Aquilo ali é um reino excelente. Quando eu chego nesse lugar, tudo comunica a grandeza de Deus, desde o sorriso do voluntário que dá boas-vindas ao visitante lá fora, ou do voluntário no estacionamento. Se o meu papel da noite é dar sorrisos, tem que ser o melhor sorriso, porque isso comunica a grandeza de Deus. Comunica, a fim de que as excelências proclamem. Olha o que diz no original. Você já viu como que jogadores na Copa do Mundo, você percebeu isso? Até as mulheres que não gostam de futebol, elas assistiram a Copa do Mundo, algumas. Você percebe que o jogo começa às 4 da tarde. Estou dando um exemplo, 4 da tarde. Que horas que os jogadores começam a se aquecer? Me ajuda a pregar, gente. 1 hora e meia antes. Sabe o que isso está comunicando? Eu estou comprometido com o que vai acontecer às 4 da tarde. Eu estou me aquecendo, eu já estou me ambientando. Eu já estou vivendo essa atmosfera. Às vezes o culto começa às 8 da noite, 8h30 a gente chega. Eita, Deus falando. Que excelência nós estamos comunicando? Estou sendo ministrado. Eu estou sendo ministrado, eu estou sendo cobrado, eu sou o primeiro a ser cobrado. E se nós não mudarmos o nosso modo de viver, infelizmente, nós seremos fraude. A gente clama por algo, mas não faz por onde. Porque isso comunica a grandeza de Deus. Comunica que eu estou comprometido com aquilo que está acontecendo. Lá em casa, a família inteira apenas sabe que eu sou chato. Todo mundo sabe. Eu odeio chegar atrasado, queridos. Eu odeio. Graças a Deus que a Larissa entendeu isso. O Pedro, estou discipulando ele. Mas a Larissa não chega atrasado em nenhum dos compromissos dela. A menina só tem 11 anos, ela odeia chegar atrasado. Hoje eu tinha que trazer ela 9 horas da manhã aqui, 8h15, ela estava já me mandando mensagem, que hora o senhor vai chegar? Cheguei na casa da minha mãe, preparei ali a marmitinha dela, porque passou o dia inteiro na igreja, era 8h40, ela, vamos, que eu não quero chegar atrasado, eu não gosto de chegar atrasada. Sabe o que é isso? Comunicando excelência. Então, quando eu leio isso, para anunciar as grandezas, a fim que as excelências proclamem, eu tenho que ser o primeiro a comunicar que o reino é excelente. Eu preciso manifestar o poder de Deus através das minhas obras excelentes. Olha o que diz o texto lá de Daniel 5:12, o que foi pregado semana passada aqui, ó. Semana retrasada. Você estava aqui, você ouviu, mas eu vou continuar batendo nessa tecla. Porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas ao rei. Será que nessa noite nós podemos encontrar nesse texto o nosso nome? Porque se achou neste Sidney um espírito excelente? Será que você pode se encontrar nesse texto? Vamos repetir isso. Porque se achou... Agora fala seu nome. Neste... Vamos fazer direito. Porque se achou... Neste... Você fala seu nome quando eu falar neste, mais uma vez. Porque se achou... Neste... Um espírito excelente. Queridos, sabe como que a excelência ela é alcançada? Com treinamento. Com treinamento. Vou falar uma parada para vocês. Também essa parte vocês editam, tá?
Lá atrás, há muitos anos atrás, o Henrique, acho que pode ser que ele também já fez isso. Tem cara que já fez isso também. Nós nos reuníamos com alguns jovens da célula, acho que eu e mais uns 3. A gente vinha para a igreja e a gente fazia revezamento de treinamento de pregação com a igreja vazia. A gente pregava, Henrique, para a igreja vazia e a gente começava o culto e não falava shalom, nem lembro como é que a gente falava. Paz do Senhor, irmãos e tal. Peço para que os irmãos abram a Bíblia e começava a pregar. E a gente ficava ali horas na madrugada fazendo isso. Aí quando eu lembro dessas coisas, eu fico pensando, meu Deus, acho que de tanto insistir o Senhor falou, deixa eu depositar o Espírito sobre ele. O Espírito de excelência, porque o menino está pedindo. Ele já não vai ser do louvor, que sempre foi o grande sonho dele. Sempre foi o sonho dele cantar, mas se ele cantar, todo mundo vai embora correndo. Então, deixa eu derramar o Espírito de excelência sobre ele. Mas eu estava pensando nisso esses dias. E quanto isso faz sentido? Nós treinarmos, nós nos entregarmos, nós nos dedicarmos em tudo que nós fazemos para Deus. Tudo. E eu tenho sido pego por isso, queridos. Porque todos os dias a tentação de fazer as coisas de qualquer jeito bate a porta do nosso coração, concorda? De fazer de qualquer forma. Porque isso comunica ao Senhor lá no seu trabalho. Se você era um funcionário que matava a hora, quando o Espírito de excelência chega em você e você chegar 30 minutos antes, o seu patrão vai olhar e falar, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, está diferente. Sabe o que você está fazendo? Comunicando que o reino de Deus é excelente, que você faz parte disso. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, de conhecimento, de entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas. Agora, para Daniel chegar nesse nível, nesse padrão de excelência, será que ele foi um crente nem? Com toda certeza não. Eu ouvi isso uma vez e isso ficou gravado também, do crente nem. Com toda certeza, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Será que o Senhor pode encontrar em você nessa noite aquele que é o primeiro a chegar e o último a sair? Por quanto tempo, queridos, desde 2017 nessa casa, eu fui o primeiro a chegar e o último a sair? Foram muitos anos comunicando para Deus, Deus, eu quero ser excelente. E com toda certeza Daniel foi esse que estudou só um pouquinho para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Sabe qual que é o fim de tudo isso? Tudo isso que o apóstolo Pedro aqui, ele está nos ensinando, tudo isso culmina, sabe no quê? Em um envio apostólico. Quando eu estava estudando isso, e Deus falando no meu coração, sabe por que tudo isso? Porque Deus é o principal interessado em enviar essa geração. Enviar essa geração. E o meu papel aqui, eu estava falando isso para alguém esses dias. Foi para o Juninho, lembrei, na consolidação. Eu estava falando para o Juninho isso essa semana. Se me perguntarem, no que resume a sua chamada? Se me perguntarem, qual que é o seu propósito, a sua maior missão, no que se resume o que você faz para Deus? Sabe no que se resume? Aproximar jovens, encurtar a distância entre jovens e o seu propósito. Essa é a definição daquilo que eu faço. Encurtar essa distância, transicionar essa raça eleita do ponto A ao ponto B. Isso é o envio apostólico. E você foi chamado. Você está aqui essa noite porque você faz parte de uma igreja apostólica. Uma igreja que envia, a fim de anunciar as boas novas de que fomos resgatados das trevas para a luz. É o que diz o texto. E quando você estuda a hermenêutica desse texto por completo, você compreende que Pedro começa falando quem somos nós. É o que Pedro fala no texto.
ele explica quem somos nós. Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. A hermenêutica desse texto é exatamente isso. Pedro começa falando quem somos e termina dizendo para o que fomos chamados. Porque antes da missão, queridos, preste atenção nisso. Antes da missão vem a restauração da identidade. Primeiro Deus restaura a nossa identidade. Para aqueles que não se sentem eleito, primeiro Deus restaura isso dentro de você até você compreender. Você é um eleito, para depois ele falar que você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz. Para depois te enviar de forma apostólica. Raça escolhida. Sabe o que isso está falando? Você pertence a uma nova comunidade. Raça escolhida, eu faço parte de uma nova comunidade, a comunidade dos santos, a comunidade dos separados. Real sacerdócio, você recebeu posição e autoridade. Vá prestando atenção. Raça escolhida, você pertence a uma nova comunidade. Real sacerdócio, você recebeu posição e autoridade. Independente da sua idade, independente de quem você é aqui essa noite, independente da sua hierarquia, você recebeu uma posição de autoridade no Senhor. Nação santa, sabe o que isso representa? Você precisa manifestar uma nova cultura. É o que o texto está falando. Povo de propriedade exclusiva, você pertence a um rei. E quão maravilhoso é pertencer ao Senhor, queridos. Quão bom é isso. Para proclamar a excelência. Sabe o que significa? Você foi enviado para anunciar o reino. Você foi enviado, nós fomos enviados. Todos que estão aqui essa noite têm um papel fundamental dentro do reino do Senhor. Dentro daquilo que Deus está fazendo nessa geração. O que você faz, não importa o que você é, não importa a sua idade, não importa se você é tímido, alto, baixo, branco, amarelo, azul, não importa. Cabelo curto, encaracolado, ou se não tem mais cabelo, não importa. Não importa, nem pensei no Henrique, tá? Eles estão falando. Sopraram aqui, não importa. Olha lá, ainda bem que está de touca hoje. Todos nós fomos enviados. Porque nós somos uma igreja apostólica. Conforme disse a pastora Aline no domingo passado, se alguém te perguntar por que você é uma igreja apostólica, você tem que responder de bate-pronto, porque eu sou uma igreja que envia. Aleluia. Porque eu fui enviado, porque aqui nessa casa nós vivemos o envio. Raça escolhida, você pertence a uma nova comunidade. Quando eu escrevi isso, eu lembrei do Orkut. Quantos aqui já tiveram Orkut? Ó, a galera revelando a idade aí, ó. A Tati levantando a mão, Alain, pastora Diana. Não, você não levantou? Você não tinha Orkut, pastora? Ah. E lá no Orkut tinha uma coisa que a gente aderia, que era o quê? Comunidades. Gente, deixa eu falar para vocês agora, enfim, a gente olha para trás, a gente faz tanta coisa, né? A gente faz parte de tantas tribos que, meu Deus, eu fazia parte da tribo dos surfistas, acredita? Só andava de surfista. Aí, todas as minhas comunidades, o engraçado é os adolescentes fazendo cara de Nárnia aqui, meu, do que ele está falando? Eu fazia parte das comunidades de tudo que era de surf. Aí pergunta, você sabe surfar, pastor? Tenho até medo de água. Quantos eu surfei? Nunca surfei. E eu só me vestia de surfista. Era a tribo a qual fazia parte. E lá na minha época do terceiro ano, a gente fazia parte de tribos. Tinha a tribo dos skinheads, dos roqueiros, dos hip hop, dos surfistas. Várias tribos. Agora, quando a gente vai para a palavra de Deus, Henrique, sabe o que Pedro está falando? Raça escolhida, você agora pertence à comunidade dos santos. Aleluia!
Essa é a minha nova comunidade do Orkut, a comunidade dos santos. A comunidade contra a cultura desse mundo. Aleluia! Vocês são real sacerdócio. Eu e você recebeu uma posição de autoridade. Nós temos autoridade. Eu ouvi isso uma vez e isso também me marcou. Lá no seu trabalho. Sabe, lá na reunião, lá com o seu chefe. Ou lá na sua casa. Ou lá na sua faculdade. A pessoa de maior autoridade não é aquela que tem o maior salário. Ouça isso. Não é aquela que tem o maior salário. Por mais que em algumas reuniões tem pessoas que têm 3 vezes o seu salário. Não importa. Sabe quem é a pessoa de maior autoridade? Aquele que carrega a palavra de Deus. Guarde isso. A pessoa mais importante da sala é aquela que carrega a palavra de Deus. Porque o Senhor nos deu essa autoridade. Nós somos nação santa. Precisamos manifestar essa nova cultura. E nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque nós pertencemos a um rei. E nós somos proclamadores da sua excelência. Queridos, essa parte mexeu comigo e sabe, proclamar a excelência de Deus. A excelência. Eu fui designado a pregar aqui, eu tenho que preparar isso com excelência. Você foi designado a ser o cara que vai organizar as cadeiras essa noite. As cadeiras têm que ficar de forma excelente, a ponto das pessoas olharem, meu Deus, traçaram uma reta aqui, de tão perfeito que está, porque em tudo isso eu estou comunicando que esse lugar é organizado. Compreende isso? Esse lugar não é bagunçado. E o Espírito Santo, ele precisa de um lugar organizado para operar as suas maravilhas. Deus está falando com você essa noite? Vamos voltar para o texto? Vocês, porém, são raça escolhida, real sacerdócio, nação santa, povo para a sua propriedade, a fim de que proclamem as excelências daquele que chamou vocês para fora das trevas, para a sua maravilhosa luz. E dentro dessa série Eleitos, nós vamos orar aqui, porque existem pessoas aqui essa noite, o Espírito Santo está falando ao meu coração, existem pessoas que estão aqui essa noite que não se sentem eleitas. Não se sentem eleitas. Por vários motivos você não se sente eleito. Por tantas situações que aconteceram na sua vida ao longo desses anos, ao longo desse mês, ou ao longo dessa semana, ou desse dia. Você não se sente eleito, você não se sente participante, você não se sente preferido de Deus. Logicamente que tudo isso tem uma finalidade, proclamar o Evangelho, o reino dele. Mas existem pessoas aqui essa noite que precisam ter esse batismo de uma identidade redefinida em Deus. É como se Deus precisasse codificar a sua identidade. Sabe o que é codificar? Colocar lá certinho, número por número, a senha correta, para que você tenha plena revelação de que você é um eleito de Deus. E não importa a sua idade, não importa o que te aconteceu, existem essas pessoas aqui essa noite. E o que está acontecendo aqui, o que Deus está preparando para nós essa noite é uma janela de oportunidade para que você seja curado em relação a isso. Porque o dia que você entender que você é uma raça escolhida, Satanás sai da frente. Porque, queridos, quando essa revelação entra dentro do nosso coração, nós entendemos e nós compreendemos que eu faço parte deste avivamento da última hora.